sociedade trabalhando, a veterana ainda pensava em Shen Yuan o dia inteiro. E a contraofensiva da atriz Gao Xuan contra os chefões da indústria do entretenimento também começou oficialmente. Ao mesmo tempo, um leilão beneficente despertou o interesse de Shen Yuan. E o mais estranho é que, toda vez que Qin Bingshui se lembrava dessa vergonha, o rosto de Shen Yuan surgia em sua mente. Toda vez que pensava nisso, uma vermelhidão surgia em seu lindo rosto, como uma fruta vermelha madura, vermelho e quente, o que a deixava sempre distraída no trabalho. Recentemente, personalidades do mundo dos negócios de Anshin organizaram uma gala beneficente. Como minha assistente, represente-me e compareça. Além disso, tenho uma tarefa para você. Dizem que esta gala beneficente convidou o misterioso magnata, Sr. Yan. Sua tarefa é fazer contato com esse magnata divino para expandir o alcance de negócios da empresa. Qin Bingshui aceitou a tarefa um tanto relutante, e a repreensão do chefe veio imediatamente. Não é tentar, é precisar cumprir esta tarefa. Do outro lado, no dormitório da faculdade, Shen Yuan estava conversando com Ao Tian, o deus da velocidade. Ao Tian disse animadamente, Sr. Yan, você viu as notícias? A irmã de Gao Lang entrou pessoalmente no campo e desmascarou os chefões da indústria do entretenimento. Assim que Shen Yuan abriu as notícias, ele descobriu que a manchete no topo das tendências dizia, Gao Xuan desmascara chefões da indústria do entretenimento. Tinha mais de 270 milhões de visualizações. Gao Xuan se manifestou proativamente, chegando a este ponto, não posso mais ficar em silêncio. Quero falar por todas as irmãs que foram prejudicadas por essa pessoa. Shen Yuan respondeu ao Tian, essa Gao Xuan é bastante digna, bem especial no seu círculo. Shen Yuan disse enquanto verificava os posts relacionados a Gao Xuan. Quem diz o contrário? Falando em círculos, por acaso haverá um leilão beneficente. As celebridades mais influentes de Anshin estarão lá. Sr. Yan, você deve prestigiar o evento. Pensando nisso, Shen Yuan não pôde deixar de esboçar um leve sorriso. Ao mesmo tempo, uma voz urgente veio da casa de Gao Xuan. O exército de trolls deles começou a agir. Rápido, usem as contas secundárias para derrubar os comentários deles. Não acredito que a verdade possa ser encoberta por mentiras. Nesse momento, uma mensagem de texto apareceu no celular de Gao Xuan. Ela rapidamente abriu o celular para verificar e, mais uma vez, era uma notificação de depósito de 100 milhões. E a assistente ao lado também recebeu a notificação, os fundos na conta da empresa são insuficientes, estamos com dificuldades para conter o exército de trolls deles. Ao ver a mensagem de depósito, um rubor apareceu no rosto de Gao Xuan. Só posso dizer que o poder dos superpoderes é realmente forte. Enquanto esperava para participar do leilão beneficente, ela percebeu que havia batido em um segurança e ainda foi zombada por Cabelo Amarelo. A posição de segurança já está preenchida, mas faltam alguns para servir os pratos. Esta noite era o leilão beneficente de Anshin, reunindo celebridades de todas as esferas. Gao Lang respondeu, minha irmã não conheceu o Sr. Yan recentemente? Agora o Sr. Yan é como meu meio-cunhado. A alegria é dobrada com boas notícias. Outra pessoa interveio, Sr. Yan? O mesmo Sr. Yan que gastou centenas de milhões comprando ações da família Xiao? Isso mesmo. Dizem que o Sr. Yan é incrivelmente influente, e que até An Sanshui foi humilhado por ele. Gao Lang foi elogiado pelos jovens mestres, o que o deixou muito satisfeito. Ele acenou com a cabeça com firmeza, sem problemas, sem problemas. Meu cunhado me convidou para beber há alguns dias. Foi então que Bai Qilin olhou para o lado e perguntou, Shilven, para onde você vai? Conversem à vontade, vou ao banheiro. Tan Shilven não era apenas o bad boy da escola, mas também o herdeiro rico do grupo Tan de Anshin. Cabelo Amarelo sabia que o leilão beneficente de hoje era, essencialmente, um campo de caça para os poderosos de Anshin dividirem o bolo. Uma noite de gala para determinar a distribuição de interesses nos próximos 10 anos. Cabelo Amarelo também recebeu a notícia de que o Sr. Yan era o convidado de honra mais importante da noite. E sobre esse misterioso Sr. Yan, Cabelo Amarelo já havia feito sua pesquisa. Mas, na opinião de Cabelo Amarelo, o Sr. Yan era um ancião elegante, honrado e com grande visão estratégica. Mesmo sendo discreto, seu temperamento extraordinário era difícil de esconder. Mesmo em meio a uma multidão, ele conseguiria identificar o Sr. Yan à primeira vista. Cabelo Amarelo chegou à entrada do salão de banquetes e pensou, vocês também querem fazer amizade com o Sr. Yan? O que ele está fazendo aqui? E ainda por cima usando um uniforme de segurança? A pessoa que apareceu na frente de Cabelo Amarelo era Shen Yuan, vestindo um terno. No entanto, naquele momento, Shen Yuan parecia um tanto nervoso e desconfortável. Observando a grandiosidade do leilão beneficente, Shen Yuan não pôde deixar de pensar, isso é um leilão beneficente? Agora, só de pensar nisso, Shen Yuan sentia um aperto no peito.
Ele finalmente entendeu como era gastar seu próprio dinheiro, doía muito. Era uma mentalidade completamente diferente de quando gastava o dinheiro de adorador. De repente, Shen Yuan também arregalou os olhos, um tanto chocado. Uau, o que está acontecendo? Também teve uma colisão de roupas aqui? Nesse momento, uma voz afiada soou ao lado, e Shen Yuan imediatamente reconheceu aquela voz efeminada. Cabelo Amarelo se aproximou e disse, ultimamente anda faltando dinheiro, não é? Veio trabalhar como segurança em tempo parcial? Shen Yuan respondeu calmamente, desculpe, não sou segurança. Fui convidado para participar do banquete. E não somos tão íntimos. Um segurança disse isso, e Shen Yuan ficou um tanto confuso. Convite? Que convite? Ele não tinha ouvido falar que precisaria de algo assim. Cabelo Amarelo, ao ver a situação, imediatamente começou a se exibir. Não é possível, não é possível. Quem é convidado e não tem convite? Naquele momento, Cabelo Amarelo estava exultante por dentro. Ele esperava ver Shen Yuan se humilhar há muito tempo, e parecia que seu desejo finalmente se realizaria. O Sr. Yan participou do leilão, mas foi confundido com um segurança. Essa cena foi vista pela veterana distante. A veterana pegou o convite para ajudar o Sr. Yan a sair da enrascada, mas o Sr. Yan não só não agradeceu, como ficou furioso e pediu à veterana para não se intrometer, apenas porque ela o interrompeu. Nesse momento, Cabelo Branco saiu para receber o Sr. Yan, mas ele percebeu que o Sr. Yan estava sendo zombado loucamente por Cabelo Amarelo. Embora Qin Bingshui não estivesse disposta, ela cedeu à realidade. Assim que Qin Bingshui saiu do carro, ela atraiu os olhares de um grande grupo de homens da elite. Quem é essa garota? Ela é bonita demais, demais. Acho que nem mesmo Xiao Huiyu da família Xiao, ou Gao Xuanin da antiga família Gao, conseguiriam superá-la em beleza. Qin Bingshui, que já era uma mulher de beleza gélida e madura, teve sua beleza ainda mais realçada com aquele vestido de gala, e não era de surpreender que atraísse a atenção de todos. Na verdade, Qin Bingshui não gostava muito de eventos como esse. Mas, afinal, ela havia aceitado uma missão do chefe, e aquela noite ela teria que completá-la a todo custo. Conhecer e então convencer Yan Du a investir na empresa. Afinal, Qin Bingshui já havia entrado na sociedade, e suas ideias também estavam mudando. Sem um tostão e ainda quer ir ao banquete? Está querendo bancar o rico, por acaso? Naquele momento, Qin Bingshui ouviu uma voz repreensiva vinda de lado, e imediatamente reconheceu Shen Yuan, que estava vestido de forma inadequada. Isso deixou Qin Bingshui muito confusa, ela não conseguia entender por que Shen Yuan também estaria ali. Eu disse que não tenho um convite, mas sou, sim, um convidado. Shen Yuan estava extremamente irritado, ele havia sido convidado, mas agora não conseguia sequer entrar e ainda estava sendo humilhado pelo loiro, que o confundia com um segurança. Pelo que eu sei, todos os convidados receberam convites. O loiro rapidamente emendou, isso mesmo, apenas os convidados especiais não precisam de convite. Por exemplo, meu irmão mais velho, Tang Aoji, do grupo Tang, o gerente Shen da Shark, e o Sr. Yan, o magnata divino número 1 da internet. Apenas estes são convidados especiais. Shen Yuan, de qual desses você faz parte, hein? O loiro tinha uma expressão presunçosa. Agora que todos estavam olhando para eles, quanto mais ele zombava de Shen Yuan, mais Shen Yuan se sentia envergonhado, e mais satisfeito o loiro se sentia. Este é meu acompanhante. Cada convite permite a entrada de uma pessoa extra, certo? Ele é meu amigo. Nesse momento, Qin Bingshui tomou a iniciativa de mostrar seu convite para ajudar Shen Yuan a sair daquela situação. Desde que soubera que Shen Yuan a salvara, ela pensava nele praticamente o dia inteiro, mas sua persona de rainha do gelo não a permitia demonstrar isso abertamente. Certo, senhorita. O segurança pegou o convite de Qin Bingshui, enquanto Shen Yuan, ao lado, estava um tanto surpreso. Essa mulher irritante deveria me odiar. Agora ela está me ajudando a sair dessa? O que ela está tramando? A intervenção de Qin Bingshui deixou Shen Yuan muito confuso. Entre. E já aviso, eu não te ajudei porque mudei de ideia sobre você, mas sim para te retribuir um favor. Qin Bingshui disse calmamente. Ela, é claro, não podia ser tão entusiasmada quanto Zhao Yuqi, só podia expressar-se dessa forma. Naquela noite, eu te entendi mal, foi só isso. Ao dizer isso, um leve rubor apareceu no rosto de Qin Bingshui, afinal, ela era veterana de gelo aos olhos de todos. Mas, naquele momento, ela também estava corando. Retribuir um favor? Eu ia ligar para o loiro Tan e me exibir para humilhá-lo, mas você estragou tudo. E ainda por cima acha que me ajudou. Quem te deu tanta confiança, Qin Bingshui? Shen Yuan pensou para si mesmo, e sua expressão ficou furiosa de raiva ao mesmo tempo. Então Shen Yuan balançou a cabeça e disse, você chama isso de retribuir um favor? Acho que perdi muito.
Eu fui convidado, não sou seu lacaiozinho. Aos olhos de Qin Bingshui, Shen Yuan estava sendo sarcástico, mas Shen Yuan estava apenas dizendo a verdade. Presidente Qin, não se intrometa tanto. Isto aqui não é a associação estudantil da Universidade Agaúda. As palavras de Shen Yuan foram ouvidas por Qin Bingshui, e ela sentiu um gosto amargo na boca. O humor de Qin Bingshui piorou instantaneamente. Eu não devia ter me importado com a vida dela. Eu quis ajudar de bom coração e você ainda me zomba. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Homens, de fato, não merecem um bom tratamento, pensou Qin Bingshui, furiosa. Shen Yuan, ao ver Qin Bingshui tremendo de raiva, sentiu-se um pouco melhor. Afinal, Shen Yuan não tinha uma boa impressão de Qin Bingshui, e ainda por cima, depois de tê-la salvado, ela disse que tudo foi um truque dele. A voz do loiro soou novamente, eu já queria dizer isso. Um perdedor sem um tostão como você quer se misturar à alta sociedade? Agora que alguém te deixa entrar, você ainda age assim. Hoje em dia, há muitos que só querem comer e beber de graça. Esses homens são os mais nojentos, sem capacidade e com a cabeça nas nuvens. Que lixo repugnante! Shen Yuan, profissões não têm distinção de status, mas você, sendo um segurança, insiste em se passar por convidado. Tanta vaidade, cuidado para que o caminho futuro não seja difícil. Após as palavras do loiro, todos os presentes concordaram, achando que ele estava certo. Ria, ria à vontade. Logo veremos quem terá um caminho mais difícil. Nesse momento, Shen Yuan estava prestes a explodir. Desta vez, ele faria questão de humilhar o loiro. Não apenas o envergonharia, mas também o faria perder completamente a face. Por que tanta gente está aglomerada aqui? Tem algo interessante acontecendo? Bai Qilin, o cabelo branco, ouviu um grande barulho na entrada e saiu. No entanto, quando viu a cena, assustou-se, pois a pessoa que estava sendo zombada pelo loiro era ninguém menos que o Sr. Yan, convidado de grande prestígio que eles haviam convidado. Mas uma figura tão imponente estava sendo publicamente zombada pelo loiro. Ao ver isso, Bai Qilin começou a suar frio, com o suor pegajoso escorrendo pelas costas. Ele ligou apressadamente para o irmão Ao Tian. Agora que algo tão grande havia acontecido, se o Sr. Yan realmente ficasse furioso, ninguém conseguiria suportar as consequências de sua ira. Ele foi humilhado. O loiro finalmente foi humilhado, mas quem agiu não foi o Sr. Yan, e sim seu irmão mais velho, aquele irmão que o loiro sempre usava para ostentar, sempre com o nome na boca. Naquele momento, na entrada do salão de leilões, a alegação do loiro de que Shen Yuan era um segurança atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Dentro do escritório do salão, duas pessoas conversavam. Ouvi dizer que o Sr. Yan também virá esta noite, certo? Há muito tempo desejo conhecê-lo. Naquela ocasião, precisarei da ajuda do gerente Zhang para me apresentar. Essa pessoa era Tang Aoji, o irmão mais velho de Tang Xiuwen, o loiro, e o atual líder do grupo Tang. Na cidade Han, pode-se dizer que ele era conhecido por todos, com uma riqueza extremamente vasta. Em frente a Tang Aoji estava Zhang Aotian. Aotian disse, Sr. Tang, está exagerando. Embora o Sr. Yan seja meu amigo, eu não tenho muita influência sobre os assuntos dele. Eu o trato como um irmão mais velho. Tang Aoji prontamente respondeu, o gerente Zhang é muito humilde. Quem não sabe que o Sr. Yan e você? Antes que Tang Aoji terminasse de falar, o celular de Aotian tocou. Com licença, preciso atender uma ligação. Aotian pegou o celular e viu que era Xiao Bai quem ligava. Xiao Bai, o que foi? Não te pedi para ir buscar o Sr. Yan? Mas assim que Aotian terminou de perguntar, a voz urgente e alarmada de Xiao Bai veio do outro lado da linha. Irmão Aotian, estou ferrado. O Sr. Yan foi barrado na entrada, e alguém está humilhando o Sr. Yan, dizendo que ele é um segurança de quinta. O que devemos fazer agora? O quê? Quem diabos é tão insensível e ousou humilhar o convidado especial desta noite? Aotian explodiu de raiva no local. O Sr. Yan havia sido convidado pessoalmente por ele, e agora estava sendo barrado e humilhado na entrada. Como ele poderia não ficar bravo? Quem mais poderia ser? É Tang Xiuwen, o segundo filho da família Tang. Assim que Xiao Bai terminou de falar, Tang Aoji pensou em como ele planejava se aproximar do Sr. Yan naquela noite. Mas agora seu segundo irmão havia causado um problema tão grande, arruinando completamente seus planos. Ao pensar nisso, Tang Aoji disparou pela porta a uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele queria parar seu segundo irmão no menor tempo possível. Se ele causasse um problema ainda maior, todo o grupo Tang poderia sofrer as consequências. Tang Aoji correu enquanto gritava. Que sujeito inútil! Aotian disse apressadamente, Sr. Tang, não se exalte. Naquele momento, na entrada do salão de eventos, a provocação e o sarcasmo do loiro ainda continuavam.
Ele batia no ombro de Shen Yuan e dizia, Shen Yuan, me diga, por que você insiste em se misturar no nosso círculo, superestimando suas capacidades? A verdade é que ser segurança combina muito bem com você. Profissão não tem distinção de status, você não deveria desprezar ser segurança, não é? Shen Yuan afastou a mão do loiro, tire suas garras de mim. Você, seu moleque afeminado, não tem moral para me dar lição. A raiva de Shen Yuan já havia atingido o pico e poderia explodir a qualquer momento. Não é só você, nem mesmo seu irmão tem moral. Shen Yuan acrescentou. Ele tinha essa confiança e força, capaz de esmagar todos os presentes. Ao ouvir Shen Yuan dizer isso, o loiro riu como se tivesse ouvido a piada do século. Ele abriu os braços e gritou, você, seu segurança de quinta, é bem arrogante. Despreza este, despreza aquele. Sabe quem é meu irmão? Meu irmão é Tang Aoji, o líder do grupo Tang. Ele possui bilhões em ativos, com inúmeras propriedades em suas mãos. Se ele espirrar, toda a cidade treme. E eu, como o segundo filho da família Tang, o irmão de Tang Aoji, estou te dando uma lição. O que você pode fazer comigo? Se eu disser hoje que você, Shen Yuan, é um segurança de quinta, então hoje você será um segurança de quinta. Aos olhos do loiro, seu irmão mais velho era onipotente. Enquanto tivesse o apoio do irmão, ele poderia fazer o que quisesse, o irmão resolveria todos os seus problemas. Qin Bingxi, no meio da multidão, também observava a cena. Ela pensava, este Tang Shilven, que fala o tempo todo do grupo Tang, não passa de um playboy inútil de segunda geração. Sem o irmão e sua família, ele provavelmente seria pior que uma pessoa comum. Mas mesmo assim, ainda é muito melhor que Shen Yuan. Minha boa intenção foi completamente ignorada. Shen Yuan, você mereceu. Qin Bingxi ainda remoía a ingratidão de Shen Yuan de antes. Ela claramente queria ajudá-lo, mas Shen Yuan não só recusou, como suas palavras foram muito desagradáveis. Isso deixou Qin Bingxi furiosa, sem ter onde desabafar. O Sr. Tang chegou. E Zhang Aotian também. Nesse momento, alguém exclamou. Duas figuras se aproximavam no meio da multidão. Todos se afastaram para abrir caminho para eles. Essas duas pessoas estavam entre as poucas figuras no topo da cidade Han. Grandes e pequenos empresários lhes dariam um rosto. O Sr. Tang parece estar de mau humor. Quem o irritou? Alguém murmurou. Eles viram Tang Aoji com uma expressão de raiva, presumindo que algo estava para acontecer. Irmão mais velho também saiu. O loiro apressou-se a dizer, por que você veio? Posso resolver este pequeno assunto sozinho, não precisa se incomodar. Eu vou me livrar deste segurança de quinta. Antes que o loiro terminasse de falar, o irmão mais velho desferiu um tapa forte no rosto do loiro. O tapa ressoou tão alto em meio ao silêncio. Mas o que você está fazendo? Por que me bateu? O loiro gritou, cobrindo o rosto inchado. Ele não conseguia entender por que o irmão mais velho o havia batido, ele estava apenas expulsando um segurança. Você ainda tem a cara de pau? Peça desculpas ao senhor Yan imediatamente. Tang Aoji apontou para Shen Yuan e gritou para o loiro, revelando diretamente a identidade de Shen Yuan, indicando que aquela pessoa era o Sr. Yan. Senhor. Sr. Yan? O loiro, cobrindo o rosto inchado, parecia incrédulo. Ele realmente não conseguia associar Shen Yuan ao Sr. Yan. O loiro não reagiu, mas todos os presentes, ao ouvirem que Shen Yuan era o Sr. Yan, soltaram exclamações de choque. Sr. Yan, perdão. Meu irmão ofendeu agora há pouco, peço desculpas em nome dele. Tang Aoji fez uma reverência de 90 graus para Shen Yuan. Então, diante do pedido de desculpas de Tang Aoji, como Shen Yuan reagiria? O leilão finalmente começou. Um dos itens leiloados era um terreno de bilhões. Enquanto o Sr. Yan pensava em quem daria o item, a estrela feminina popular, Gao Xuanin, apareceu no leilão. Com o tapa de Tang Aoji no irmão. E seu respeitoso pedido de desculpas a Shen Yuan, só então a multidão soube, pela boca de Tang Aoji, que o homem confundido com um segurança era o Sr. Yan. Era o misterioso Sr. Yan dos rumores. Naquele momento, todos os presentes soltaram exclamações de espanto, e logo em seguida, alguns começaram a gritar, um figurão bilionário, e também um convidado especial desta noite, realmente não precisa de convite. O Sr. Yan é tão discreto, isso é tão charmoso. Houve até quem dissesse que estavam zombando de Shen Yuan, o segurança. O mais chocado naquele momento era o loiro. Ele cobriu o rosto, com uma expressão ao mesmo tempo surpresa e distorcida. Por que as coisas chegaram a este ponto? Eu perdi para ele no basquete e até no piano. Até mesmo em antecedentes familiares eu perdi. O loiro não conseguia aceitar, mas a verdade era essa, afinal, seu irmão mais velho havia se desculpado e feito uma reverência a Shen Yuan. Vendo Shen Yuan sendo o centro das atenções de milhares de pessoas, o loiro de repente teve uma ideia.
será que ele é o protagonista do livro? Meu inimigo predestinado? Ao pensar nisso, o loiro percebeu que Shen Yuan irradiava uma aura nobre. Era a aura que só se tem quando a confiança atinge o auge, algo que um segurança jamais possuiria. Irmão Yan, hoje eu não me organizei bem. O senhor também, deveria ter me ligado, é muito formal. Alt expressou suas desculpas e também disse que Shen Yuan estava sendo muito formal, afinal, eles se conheciam há algum tempo. Shen Yuan deu um tapinha no ombro de Altin e disse, com a nossa relação, eu te culparia por essas coisas? O gerente Zhang é quem está sendo formal demais. Shen Yuan não se aprofundou no assunto do loiro, pois, na verdade, ele nem se incomodava em discutir com o loiro, já que ele realmente não valia a pena. Senhores, o banquete está prestes a começar, é melhor não ficarmos aqui parados. Todos vocês são pessoas influentes da cidade An, vamos entrar. Altin acenou para que todos entrassem no salão, afinal, o evento principal da noite estava prestes a começar. Ao mesmo tempo, ele aproveitou a oportunidade para encerrar rapidamente a farsa. Observando as costas de Shen Yuan, Qin Bingshui sentiu uma mistura de emoções. Ela pensava que Shen Yuan era uma pessoa superficial e arrogante. Mas o que Qin Bingshui não esperava era que Shen Yuan era realmente discreto, tão discreto que parecia um zenin. Qin Bingshui sabia que, se Shen Yuan quisesse, com sua identidade de magnata divino Sr. Yan, inúmeras garotas na escola o perseguiriam em massa. Afinal, a verdadeira força do Sr. Yan era desconhecida. Até agora, ele havia apenas agido minimamente, mostrando apenas a ponta do iceberg, e já havia causado uma enorme comoção, chegando ao topo das buscas a cada vez. Pensando nisso, Qin Bingshui não pôde deixar de sentir um certo constrangimento. Ela finalmente soube que Shen Yuan dizer que não precisava de sua ajuda era verdade, tudo aquilo fora uma ilusão dela. Se não fosse pela missão do chefe, ela preferiria ir embora imediatamente. Mas agora, com tanto constrangimento, Qin Bingshui sentia-se um tanto perdida. E a missão que o chefe lhe dera, ela havia aceitado, então precisava cumprir. Teria mesmo que usar seu charme? Pensando e repensando, Qin Bingshui não conseguiu encontrar uma solução melhor. Mas para cumprir a missão do chefe, ela não poderia recuar de forma alguma naquela noite. Após entrarem no salão, todos se sentaram, aguardando o início dos eventos do banquete. Irmão Yan, o primeiro item do banquete desta noite é um leilão beneficente. Não haverá apenas joias e antiguidades, nem apenas ações de empresas, mas até mesmo terrenos. Tenho certeza de que será do seu interesse. Altin apresentou a Shen Yuan o roteiro do banquete. Ao ouvir que haveria terrenos no leilão, Shen Yuan ficou um tanto surpreso. Altin explicou apressadamente, isso mesmo, desta vez a cidade An, para apoiar o leilão beneficente, disponibilizou um terreno de excelente qualidade para ser leiloado. Shen Yuan ouviu e secretamente se alegrou. Parecia que o leilão desta noite seria bem interessante, um bom lugar para gastar dinheiro. Se operasse bem, esta noite ele poderia ganhar mais do que conquistando várias garotas. Porque empresas e terrenos custavam muito dinheiro, facilmente dezenas a centenas de bilhões. E Shen Yuan estava justamente sem lugar para gastar dinheiro. De fato, desde que deu 200 milhões para Gao Xuanin, ele não havia usado nenhum crédito de sim. Mas para quem deveria ele dar? Xiao Ruoyu ou Zhao Yuqi? Shen Yuan estava um pouco indeciso, sem saber para quem comprar e dar. Porque as pessoas em quem ele conseguia pensar não estavam presentes, ou Shen Yuan estava interessado em alguém que não estava ali, ou talvez pudesse dar a Qin Bingshui, que estava presente. As outras garotas vinculadas não estavam. Shen Yuan olhou para Qin Bingshui e começou a pensar se isso seria confiável, mas logo descartou a ideia. Qin Bingshui? Esqueça! Mulher maluca. Se eu lhe der dinheiro, ela nem vai agradecer, e ainda por cima pode me xingar e me dar um tratamento frio. Agora, Shen Yuan também não sabia a quem dar. Nesse momento, várias pessoas atrás dele olharam todas para uma direção, exclamando em surpresa, é ela. Como ela veio também? Shen Yuan também se virou para olhar. A primeira coisa que apareceu em seus olhos foi um longo vestido de seda rosa dourado, e a pessoa que chegava era a popular estrela feminina Gao Xuanin. Shen Yuan ficou um tanto surpreso, não esperava que Gao Xuanin também viesse. Então, qual seria o propósito da aparição repentina de Gao Xuanin? Chegou! Xu Yumo, a filha do prefeito, finalmente fez sua aparição. Ela estava representando seu pai no leilão. No entanto, o Sr. Yan não queria ter nenhuma interação com ela. Mas quanto mais ele a evitava, mais Xu Yumo queria falar com o Sr. Yan. No fim, o Sr. Yan a cumprimentou relutantemente. Mas assim que o cumprimento foi feito, os dois já estavam vinculados por uma relação de sim. Antes do leilão começar oficialmente, a popular estrela feminina Gao Xuanin também havia chegado. Shen Yuan estava preocupado em não ter para quem dar as coisas que comprasse, e a chegada de Gao Xuanin o fez suspirar de alívio.
Shen Yuan pensava se deveria arrematar tudo naquela noite e entregar tudo para Gao Xuanin. Mas isso pareceria um pouco extravagante demais. De repente, Shen Yuan notou um fenômeno interessante. A disposição dos assentos para esta noite era muito peculiar. Gao Xuanin, sendo uma estrela, estava sentada na quarta fila, tudo bem. Mas até mesmo um gigante dos negócios como An Sanshui só tinha lugar na segunda fila, enquanto Shen Yuan foi colocado na primeira. Nesse momento, Shen Yuan notou que o assento ao lado estava marcado com o nome Shu Tongyi. Shen Yuan reconheceu a pessoa instantaneamente. Não é este o nome do chefe da cidade Han? Pelo visto, meu título de Senhor Lian tem bastante prestígio na cidade Han. Com licença, permita-me passar. Nesse momento, uma mulher passou por Shen Yuan e sentou-se na cadeira ao lado dele. Shen Yuan foi imediatamente atraído por ela, pois percebeu que aquela pessoa não era Shu Tongyi, mas uma garota com uma aparência extremamente doce. Embora a expressão da garota fosse um tanto insatisfeita e suas sobrancelhas estivessem franzidas de tensão, Shen Yuan pôde perceber à primeira vista que essa garota não perdia em beleza para nenhuma das garotas que ele conhecia. E agora ela estava sentada no lugar do prefeito. Presumivelmente, sua identidade não era simples. A chegada da garota imediatamente causou burburinho entre a multidão. Alguém perguntou quem era aquela garota, que estava sentada no lugar do prefeito Shu. É Shu Yumo, a única filha do prefeito Shu. O prefeito Shu não pôde vir hoje, ele teve um compromisso. Então essa é Shu Yumo. Seu temperamento é realmente incomum. Se eu conseguisse conquistá-la, acho que minha vida seria 50 anos mais fácil. Você? Sonha alto demais. Shen Yuan ouvia as conversas atrás dele com atenção, e as informações sobre Shu Yumo foram assimiladas instantaneamente. Ao pensar nisso, Shen Yuan corou, algo raro para ele. Ele realmente não esperava que a filha do chefe fosse tão bonita. Mesmo um veterano calejado como Shen Yuan não conseguia deixar de olhar mais algumas vezes, ainda mais agora que Shu Yumo estava sentada ao lado dele. No entanto, assim que Shen Yuan voltou a si, ele pôde ter certeza, essa garota era alguém que ele absolutamente não deveria provocar, caso contrário, atrairia problemas desnecessários. Ao perceber isso, Shen Yuan virou-se imediatamente, com medo de fazer contato visual com Shu Yumo e ter alguma interação. Senhorita Shu, olá, sou Tang Aoji, muito prazer em conhecê-la. Nesse momento, Tang Aoji estendeu a mão educadamente e cumprimentou Shu Yumo. Shu Yumo agiu com muita gentileza, parecendo perfeitamente normal, mas na verdade, seus pensamentos não eram tão inocentes. Shu Yumo era a filha do chefe. Se ele conseguisse estabelecer uma conexão, isso seria muito benéfico para o desenvolvimento do grupo Tang. Se pudesse ir além, um casamento arranjado não seria impossível. Senhor Tang, olá, muito prazer em conhecê-lo. Shu Yumo também estendeu a mão amigavelmente e apertou a mão de Tang Aoji em resposta. Embora Shu Yumo fosse muito educada e cortês por fora, na verdade, ela detestava esse tipo de ocasião. Essa familiar formalidade e bajulação, ela já havia experimentado inúmeras vezes. Shu Yumo pensou, quem dera eu não tivesse concordado em vir a esse banquete chato com o papai. A propósito, quem é essa pessoa? Tão jovem e... Shen Yuan estava sentado ao lado de Shu Yumo. Isso fez Shu Yumo olhar duas vezes subconscientemente. Mas foram esses dois olhares que fizeram Shu Yumo desenvolver algum interesse por Shen Yuan. Olá, meu nome é Shu Yumo. Qual é o seu nome? Shu Yumo tomou a iniciativa de cumprimentá-lo, querendo saber quem era aquele jovem. Mas Shen Yuan virou o rosto, como se fosse um boneco de madeira. Ele apenas esperava que Shu Yumo se virasse rapidamente e não falasse com ele. Shu Yumo ficou confusa. O que há de errado com essa pessoa? Ele me evita a todo custo. Eu sou tão assustador assim? Shu Yumo não entendia, ela estava vivenciando essa situação pela primeira vez. No passado, eram sempre os outros que a bajulavam, que queriam se aproximar dela. Mas essa pessoa, à sua frente, estava o tempo todo a evitando. O pensamento de Shen Yuan era, absolutamente não posso ter qualquer tipo de comunicação verbal com ela. E se o sistema se vincular novamente por conta própria? Aí estarei ferrado. Então Shen Yuan não fez contato visual com Shu Yumo, nem abriu a boca para falar. Dessa forma, ele não ativaria o mecanismo de vinculação do sistema. O que há de errado com você? Eu pergunto seu nome e você não diz. Que falta de educação! Shu Yumo continuava a perguntar incessantemente. Mas quanto mais ela fazia isso, mais Shen Yuan ficava nervoso. Naquele momento, seu terno de 20.000 yuanes estava encharcado de suor. Mas Shen Yuan não se importava com isso. Ele só precisava manter-se firme e não falar, nem fazer contato visual. Senhor Yan, você é muito distante. Esta é a filha do prefeito Shu. Tang Aoji disse, não podendo deixar de falar. Afinal, as ações de Shen Yuan eram realmente um tanto anormais. E não era de se estranhar que os outros perguntassem.
Até mesmo Ao Tian, ao lado, abriu a boca. Irmão Yan, por que não? Por que não a cumprimenta? Ao Tian disse isso. Shen Yuan decidiu arriscar. Olá, meu nome é Shen Yuan. Após tomar a decisão, Shen Yuan virou-se e fez contato visual com Shu Yumu. E então revelou seu nome. Shu Yumu pensou, ora, ele não é tão feio assim. Ao mesmo tempo, Shen Yuan e Shu Yumu foram vinculados com sucesso. As informações de Shu Yumu também foram exibidas. Se a conquista for bem-sucedida, Shen Yuan receberá 10% de créditos de Simp e as habilidades aprimoramento e perícia mecânica. Com certeza, o sistema desgraçado me enganou de novo. Shen Yuan chorou na hora. Ele já sabia que seria assim. Quem dera ele não tivesse falado nada. Isso era o equivalente a procurar encrenca. Mãe de Shen Yuan, eu me lembro de você. As ações um tanto anormais de Shen Yuan fizeram Shu Yumu guardar na memória. E o leilão que estava prestes a começar faria Shu Yumu se lembrar de Shen Yuan ainda mais profundamente. O Sr. Yan impressionou a todos no leilão. O primeiro item a ser leiloado foi o colar Coração do Oceano, o único exemplar restante no mundo. Inúmeras garotas desejavam possuí-lo. Assim que o leilão começou, o Sr. Yan ofereceu diretamente 300 milhões e arrematou o item. Antes que a multidão se recuperasse do choque, o Sr. Yan entregou o colar diretamente à estrela feminina popular. Com a chegada de todos os convidados desta noite, o 32º banquete beneficente da cidade Yan começou oficialmente. A apresentadora desta noite era a famosa atriz Owen Ling. Owen Ling exclamou em voz alta, senhoras e senhores, por favor, apresento agora nosso primeiro item a ser leiloado desta noite. O primeiro item a ser leiloado era um colar customizado, reprodução 1/1 do Coração do Oceano do Titanic, produzido por uma renomada joalheria, e com um design exclusivo de um mestre artesão. O colar, feito de platina, era incrustado com um raro diamante azul em forma de estrela, com pequenos diamantes brancos ao redor. Havia apenas um exemplar no mundo, simbolizando um amor eterno. O lance inicial do colar era de apenas 20 milhões. Assim que o leiloeiro terminou de apresentar o primeiro item, as garotas na plateia ficaram loucas de excitação. Alguém exclamou, é o Coração do Oceano. Existe apenas um no mundo. Quem puder comprar para mim, eu mudo de ideia. Outras garotas choravam copiosamente. Como eu odeio meu pai por não ter se esforçado o suficiente para comprar este colar. Se eu não conseguir este colar, meu corpo, minha beleza, minhas boas maneiras sociais, meu bom caráter, até mesmo minha alma serão arruinados. Em pouco tempo, alguém na plateia começou a oferecer 130 milhões. Em seguida, as ofertas continuaram, mas sempre em incrementos de 10 milhões. Quando o lance chegou a 160 milhões, Shen Yuan levantou a placa diretamente para dar seu lance. O preço que ele ofereceu foi de 300 milhões. Esse valor era fácil para Shen Yuan, mas para todos os presentes, foi um choque imenso. Eles, é claro, já tinham ouvido falar sobre o Sr. Yan, mas ao testemunhar o poder do Sr. Yan pela primeira vez, não puderam deixar de ficar chocados. Até mesmo Shu Yumu, ao lado, virou a cabeça e olhou para Shen Yuan mais 2 vezes. Shu Yumu pensou, esse cara é tão generoso assim? Pensei que fosse apenas o filho de alguma família rica, mas parece que ele próprio é uma casa rica. Naquele momento, Shu Yumu teve uma primeira impressão da força do Sr. Yan. O leiloeiro, de boca aberta, mal podia acreditar. 13 vezes o valor inicial? Como alguém pode competir com você? Como você quer que os outros compitam? Mas como leiloeiro, ele pegou o martelo e disse, o Sr. Yan, na posição número 5, oferece 300 milhões. Há alguma oferta maior? Se houver, podem aumentar o lance agora. Não era que as pessoas não quisessem, mas 300 milhões era um preço exorbitante para a maioria. Havia alguém ali com uma missão. Sua avó havia pedido especificamente o Coração do Oceano, mas agora ele estava impotente. Meu caro, há mais coisas depois, vamos leiloar outras. Nesse momento, a voz do leiloeiro ecoou, 300 milhões, 2 vezes. 300 milhões, 3 vezes. Vendido. Como ninguém mais fez um lance, o leiloeiro bateu o martelo diretamente. Isso significava que o colar Coração do Oceano pertencia a Shen Yuan. Por favor, empacotem o colar e entreguem-no à Sra. Gao Xuanyin na fila de trás. É um presente meu para ela. O funcionário respondeu respeitosamente, certo, Sr. Yan. O que ninguém esperava era que o Sr. Yan, depois de arrematar o colar, o desse imediatamente. Ao ouvir que era para a estrela Gao Xuanyin, Qin Bingshui sentiu-se um tanto insatisfeita. Gao Xuanyin, por sua vez, ficou surpresa, mas rapidamente se recompôs. Em um instante, um rubor subiu ao seu rosto, e sua afinidade com Shen Yuan também aumentou. Gao Lang gritou, emocionado, que trama de CEO dominador é essa? Aconteceu mesmo? Irmã, o Sr. Yan vai mesmo te dar o Coração do Oceano. Meu Deus,
o Sr. Yan está afim de você. Gao Xuanin já não conseguia ouvir as vozes dos outros. Naquele momento, ela era como uma garotinha apaixonada, como uma garotinha que recebe um presente da pessoa amada. Nesse instante, o interior de Gao Xuanin também estava mudando. Que estranho. Eu sei que ele é um canalha que brinca com os sentimentos, mas quando ele me deu este colar, ainda senti vergonha e até um pouco de alegria secreta. Esse sentimento especial deixou Gao Xuanin um pouco excitada, sua afinidade já havia atingido 35. Mas em apenas um instante, Gao Xuanin voltou a si. Não, isso não sou eu, não posso. Gao Xuanin, você não pode cair na dele. Você é uma mulher independente, com ideais e ambições, não pode ser facilmente enganada por ele. Eu não posso me deixar emocionar facilmente por Shen Yuan. Ele não queria me impressionar com dinheiro? Então vou gastar o dinheiro dele até a morte, para ele saber do que sou capaz, para ele sentir a dor. Esse era o pensamento de Gao Xuanin naquele momento. Mas se Shen Yuan soubesse de seus pensamentos, ele talvez não conseguisse dormir a noite inteira de tanta emoção. Com o fim do primeiro item leiloado, a apresentadora começou a apresentar o segundo item. Em frente à apresentadora havia um pano vermelho, e este item era um dos destaques da noite. Era um piano, mas não um piano comum. Era o piano de cristal Enderman, o segundo entre os 10 pianos mais famosos do mundo. Feito inteiramente de cristal, o mestre pianista Lang Lang já havia usado este piano. O lance inicial deste piano era de 30 milhões. Com o fim da apresentação da apresentadora, o leilão do segundo item começou. Ofereço 35 milhões. Ofereço 40 milhões. Assim que o leilão começou, as pessoas começaram a fazer lances, mas os preços não eram muito altos. Ofereço 45 milhões. Um senhor levantou a placa, dando o lance mais alto até então. Mas assim que ele terminou de falar, Shen Yuan levantou a placa e gritou, ofereço 200 milhões. Em um instante, exclamações de surpresa ecoaram no local. De novo esse cara. Assim que ele dá um lance, é na casa dos bilhões. Ele não vai deixar ninguém se divertir? Shen Yuan acariciou o queixo e sorriu levemente. Este piano poderia ser dado à vice-presidente Wang, já que Zhao Yuqi gosta de tocar piano. Ela com certeza vai gostar. Mas, justamente quando Shen Yuan pensava que conseguiria o piano sem problemas, uma voz alta veio de trás, ofereço 201 milhões. Diante do adversário inesperado, como Shen Yuan reagiria, e quem seria essa pessoa? Arrematando o piano de cristal, o Sr. Yan ofereceu 200 milhões, mas alguém desafiou o Sr. Yan com 300 milhões. O Sr. Yan, irritado, elevou o lance para 500 milhões. A mulher declarou que o piano não era apenas um objeto de decoração, era preciso saber tocá-lo. Para se exibir e humilhar, o Sr. Yan se transformou em um Beethoven moderno e tocou no local. Após a apresentação, a veterana e a atriz foram completamente conquistadas pelo Sr. Yan, chegando a chorar de emoção. Até mesmo Gao Xuanin queria adicionar o Sr. Yan para fazer amizade. Shen Yuan havia ofertado 200 milhões pelo piano de cristal, mas alguém ofertou 210 milhões, o que surpreendeu Shen Yuan. Ele não esperava que houvesse alguém capaz de acompanhar seu ritmo. Imediatamente, ele olhou para trás e viu que a licitante era uma mulher. Shen Yuan naturalmente reconheceu a identidade dessa pessoa, era Shang Guanwor, a filha do grupo Chama Verdadeira. Não era de se admirar que ela pudesse dar um lance. Sua família trabalhava com jogos mobile, e para descrevê-los em 4 palavras, eram de um poder aquisitivo altíssimo. Shen Yuan ofertou diretamente 300 milhões. É preciso saber que o preço inicial do piano de cristal era de apenas 30 milhões, agora, o preço oferecido por Shen Yuan já era 10 vezes maior. No entanto, para dá-lo à vice-presidente, isso não importava. Shang Guanwor ainda não recuou, oferecendo 310 milhões. Em comparação com Shen Yuan, que aumentava os lances em centenas de milhões, ela só se atrevia a subir de 10 em 10 milhões, afinal, por mais rica que fosse sua família, não era ela sozinha quem decidia. Vendo que a outra parte ainda estava dando lances, Shen Yuan ficou um pouco irritado. Em seguida, ele casualmente ofereceu 500 milhões. 500 milhões por um piano de cristal era algo absolutamente inédito. Todos os presentes ficaram boquiabertos. Ninguém acreditaria em uma cena dessas. Um item de 30 milhões sendo leiloado por 500 milhões. Como eu odeio os ricos, alguém chorou de inveja na hora. O licitante número 5 ofereceu 500 milhões pelo Sr. Yan. Há mais alguém que queira oferecer um preço mais alto? Neste momento, o leiloeiro começou a perguntar, mas ao terminar, o local ficou em silêncio absoluto, sem nenhuma resposta. Então o leiloeiro começou a anunciar 500 milhões pela primeira vez. 500 milhões pela segunda vez, mas ainda ninguém se manifestava. Mesmo que alguém pudesse pagar, não ousaria, pois o adversário era o lendário Sr. Yan.
500 milhões pela terceira vez. Vendido. Com a batida do martelo do leiloeiro, o piano de cristal passou oficialmente a ser de Shen Yuan. Nesse momento, o rosto de Shang Guanghor ficou um pouco frio. Se não fosse pelo Sr. Yan, ela certamente teria arrematado o piano de cristal. Agradecemos o forte apoio do Sr. Yan à causa beneficente, disse o leiloeiro com um sorriso no rosto, sentindo uma alegria incontrolável no coração, como se tivesse rejuvenescido 10 anos naquele instante. Então Shang Guanghor disse, Sr. Yan, seu poder financeiro é avassalador, eu me rendo. No entanto, um piano comprado para ficar de enfeite é inútil. É preciso saber tocá-lo. Shang Guanghor disse isso de propósito, querendo dizer a Shen Yuan que, mesmo que ele comprasse e não soubesse tocar, continuaria sendo apenas um enfeite. Shen Yuan virou a cabeça e respondeu, Senhorita Shangguan, como a senhorita sabe que eu sei tocar piano? Shen Yuan pensou, essa pirralha ainda quer me provocar? Parece que ela não vai sossegar até eu mostrar do que sou capaz. Pensando nisso, Shen Yuan compreendeu ainda mais claramente a si mesmo. Já que a senhorita Shangguan insistiu tanto, vou subir e tocar uma música. De passagem, ele aproveitaria para experimentar este piano de alta qualidade. Shen Yuan caminhou até o piano. Da última vez, quando Shen Yuan tocou o piano, ele humilhou o loiro, mas na época, apenas os colegas sabiam. Desta vez, Shen Yuan decidiu deixar todos sentirem o poder assustador de sua memória de 60 anos de maestria em piano. Ele acreditava que, após tocar o piano, ninguém mais o subestimaria, e muitos mudariam sua opinião sobre ele. Em seguida, Shen Yuan sentou-se em frente ao instrumento e tocou as cordas. Instantaneamente, notas maravilhosas surgiram nos ouvidos de todos. Shen Yuan tocava com tanta beleza, como se fosse o canto de um elfo da floresta, fazendo com que as pessoas se perdessem e se inebriassem. Shang Guanghor ficou visivelmente chocada. Ele não esperava que esse sujeito realmente soubesse tocar piano, e as outras garotas presentes já estavam completamente rendidas. Algumas até choravam enquanto diziam, isso é bom demais. O nível do Sr. Yan já superou todos os grandes pianistas contemporâneos. Naquele momento, Shen Yuan estava de olhos fechados, apenas suas mãos saltitavam e dançavam sobre as cordas do piano. Mas foram essas mãos que tocaram uma música tão comovente que dava vontade de chorar. Shen Yuan tocava de forma tão imersiva, que ele estava elegante e gracioso, como um dançarino caminhando em um oceano de música. Alguém chorou na hora, ouvindo, acho que vi meu primeiro amor. É a Xiaomei, Xiaomei, eu fui forçada a te deixar naquela época. Tão velho, eu me vejo tão velho. Velho, eu sinto tanto sua falta. Vovô, não vá, não me deixe. Em meio aos belos sons do piano, o coração de Gao Xuanin também foi profundamente tocado. Ela pensou, será que alguém capaz de tocar uma música assim realmente tem um coração impuro? Será que eu a entendi mal? Pensando nisso, a afeição de Gao Xuanin por Shen Yuan aumentou 30 pontos, atingindo atualmente 55. Enquanto isso, Qin Bingxi já estava chorando incontrolavelmente. Naquele momento, ela finalmente entendeu por que o Qin havia se apaixonado por Shen Yuan. Origem familiar, riqueza, talento e beleza, Shen Yuan preenchia completamente todos os critérios para um deus masculino. Ao mesmo tempo, Qin Bingxi sentiu-se tão superficial, alguém capaz de tocar uma música assim deve ser uma pessoa com uma história. Qin Bingxi também sentiu culpa por Shen Yuan tê-la salvado da última vez, e ela ter o entendido mal naquele momento. Qin Bingxi foi completamente cativada por Shen Yuan, seu nível de afeição aumentou 100 pontos instantaneamente, atingindo agora 105. Shen Yuan, ao terminar de tocar, ficou surpreso. O que diabos está acontecendo? Subiu 100 pontos. Essa mulher tem flutuações emocionais tão grandes? Será que fui conquistado pelo meu talento? Realmente, em certas ocasiões, o talento é mais eficaz que o dinheiro. Pensando nisso, Shen Yuan amadureceu novamente, ele sabia que não podia depender apenas de gastar dinheiro. O rosto de Shu Yuma estava avermelhado e ela parecia um pouco animada. Não esperava que tocasse tão bem. Que tal eu te adicionar? Na verdade, tenho algumas perguntas sobre técnicas profissionais que gostaria de te fazer. O Sr. Yan tocou piano no leilão, e a bela melodia emocionou as garotas até as lágrimas, e a filha do prefeito queria fazer amizade com ele. Shen Yuan ficou um pouco atordoado. Ele e Shu Yuma haviam se conhecido naquele mesmo dia. Será que ela estava atraída por seu talento? Tinha se interessado por ele? Mas, infelizmente, Shen Yuan não queria ter nenhum envolvimento com essa mulher. Então Shen Yuan sorriu levemente e respondeu, desculpe, não trouxe meu celular. Essa desculpa era, na verdade, bem esfarrapada, afinal, nesta era, era impossível sair sem um celular. No entanto, Shu Yuma, ao ouvir isso, ficou muito feliz, ele me rejeitou. Que homem especial! Ele não deve ter outras intenções comigo. Antigamente, eram sempre os outros que se aproximavam dela. Agora, encontrando um homem como Shen Yuan,
o interesse de Shu Yun aumentou ainda mais. Ao mesmo tempo, seu nível de afeição por Shen Yuan também estava aumentando. Em pouco tempo, a afeição já havia chegado a 30 pontos. Shen Yuan ficou chocado e sem palavras. Essa porcaria ainda aumenta o nível de afeição? Por que ultimamente estou sempre encontrando mulheres problemáticas? Ao pensar nisso, Shen Yuan sentiu que essa mulher era complicada e menos ainda queria conhecê-la. Não tem problema se você não trouxe seu celular, pode me dar seu número de telefone, ou pedir o meu, eu posso te adicionar. Shu Yun estendeu as mãos, com um grande sorriso, como uma criança. Ela não desistiu nem um pouco por causa da recusa de Shen Yuan, pelo contrário, isso a fez querer ainda mais conhecê-lo. Shen Yuan coçou a cabeça e disse, minha memória não é muito boa, não me lembro do meu número de celular. Shu Yun respondeu imediatamente, não tem problema, me dê sua identidade. Vou mandar alguém rastrear seu celular. Shu Yun estava praticamente fazendo uma investigação de cadastro. Por um instante, Shen Yuan não soube o que dizer, e a cena instantaneamente ficou extremamente constrangedora. Minha senhora, você realmente me derrotou. Posso te adicionar em casa, não posso? Shen Yuan abriu as mãos e optou por comprometer-se. Ele sabia que essa mulher era difícil de lidar, então seria melhor simplesmente concordar. No pior dos cenários, ele enfrentaria dificuldades de frente. Eu sabia que você tinha um celular. O coração de Shu Yun exultou. De fato, o que se conquista é o melhor. Aqueles que se oferecem facilmente geralmente não são de boa qualidade. Shen Yuan era diferente dos outros homens que ela conhecera, ele era especial. Em seguida, o terceiro leilão estava prestes a começar, e o apresentador começou a se dirigir à plateia. O item que vamos leiloar agora é um pouco diferente dos anteriores. Não é um item físico específico, mas sim o leilão hipotecário de uma empresa falida. Shen Yuan ouviu com os olhos brilhando. Para ele, esse era o ponto alto da noite, o que ele mais queria. Os outros eram apenas acessórios. O terceiro item de leilão era uma empresa, a TV Gato Grande. No auge do desenvolvimento das transmissões ao vivo na internet, ela já foi uma das 25 maiores plataformas de streaming, e seu valor de mercado chegou a ultrapassar 1 bilhão de yuans. No entanto, devido a várias razões, declarou falência. O preço inicial atual é de 50 milhões de yuans. O apresentador terminou de apresentar o terceiro item, mas mal sua voz cessou, Shen Yuan levantou a placa novamente e gritou 60 milhões. Shen Yuan estava determinado a obter este item, então ele foi o primeiro a fazer uma oferta. Mas quando Shen Yuan terminou de dar seu lance, o local caiu em silêncio novamente. Afinal, só se ouvia a respiração e os batimentos cardíacos de todos, porque o primeiro a dar o lance foi o chefe Yan, e eles já haviam testemunhado o poder do chefe Yan. Shen Yuan olhou para trás, um pouco confuso. O que está acontecendo? Ninguém está dando lances. A TV Gato Grande é tão assustadora? Shen Yuan não tinha ideia, pensando que ninguém queria dar lances porque achavam que não valia a pena. No entanto, quando as pessoas viram o olhar confuso de Shen Yuan, instantaneamente ficaram furiosas. Moleque, confuso você? Com a sua maneira de dobrar o lance, quem ousaria competir com você? O que nós teríamos para dar lances? Vendo que ninguém mais dava lances, o leiloeiro disse, o chefe Yan, na posição número 5, ofereceu 50 milhões de yuans. Este já é o terceiro item que ele adquire esta noite. Que generosidade avassaladora! Ninguém mais quer dar lances? Ninguém estava realmente dando lances, então o leiloeiro gritou, 60 milhões uma vez. 60 milhões duas vezes. 60 milhões três vezes. Vendido. O leiloeiro bateu o martelo, e o terceiro item também foi arrematado com sucesso por Shen Yuan. Espero que a TV Gato Grande, nas mãos do chefe Yan, possa reviver sua antiga glória. Assim que as palavras do leiloeiro caíram, todos no local irromperam em aplausos entusiasmados. Foi então que An Sanshui recebeu uma mensagem em seu celular. Ele a abriu e viu que era uma mensagem do detetive particular que ele havia contratado. A mensagem dizia, as informações sobre o chefe Yan, ou seja, Shen Yuan, foram encontradas. Ligue de volta para mais detalhes. Shen Yuan, não é? Vamos ver até quando você vai se gabar. An Sanshui riu secretamente em seu coração. Ele ainda guardava rancor de Shen Yuan por tê-lo diminuído e humilhado da última vez. Então, ele queria investigar a identidade de Shen Yuan, assim, arruinar sua reputação. Pouco depois, muitas pessoas deixaram o local do leilão. An Sanshui aproveitou a oportunidade para ligar para o detetive. Sou eu. O que você descobriu sobre Shen Yuan? Conte-me todos os detalhes, quero acabar com ele. A verdadeira identidade do chefe Yan finalmente foi revelada. Ao saber da origem do chefe Yan, as garotas o cercaram como abelhas atraídas por mel, e An Sanshui, que investigava o chefe Yan, ficou encharcado de suor.
An Sanshui havia contratado um detetive para ajudá-lo a investigar as informações de Shen Yuan, e o detetive revelou tudo de uma vez. Shen Yuan, masculino, 21 anos, nascido no condado Mai'an, cidade Tianmen, província Lê. Nunca saiu da província desde que nasceu. Seu pai, Shen Jianyong, e sua mãe. A família ainda tem 2 viveiros de peixes arrendados, e a renda anual é apenas muito comum. Criar Shen Yuan ao longo desses anos pode ser descrito como uma família muito comum. Shen Yuan frequentou a escola primária Xuanfen. Do 1º ao 6º ano, não houve nada de especial. No ensino médio, frequentou a 3ª escola secundária da cidade do condado. Durante esse período, ele foi como uma pessoa comum, sem que nada estranho acontecesse. No ensino médio, frequentou o colégio Tianyin e a universidade atual, a Universidade Fu, todas foram muito comuns, quase sem nada que se destacasse. Só de olhar para isso, Shen Yuan parecia uma pessoa comum. Mas quando o detetive verificou a conta bancária de Shen Yuan, ele descobriu que era uma conta de prestígio de nível superior global. Ao investigar até aqui, o detetive ficou chocado. Era preciso saber que esse tipo de conta não tinha restrições de pagamento, e transferir dezenas de bilhões de uma só vez não era problema. Geralmente, era usada para grandes alocações de fundos internacionais. O coração de An Sanshui apertou ao ouvir isso. Isso se chama família comum? Que tipo de piada internacional é essa? Um filho de família comum pode ter tal poder financeiro? Um filho de família comum pode dar centenas de milhões de presentes sem piscar os olhos, e dar plataformas de streaming de dezenas de milhões como se não fosse nada? Essa maneira de gastar dinheiro como se estivesse bebendo água fez An Sanshui acreditar que Shen Yuan absolutamente não poderia ser de uma família comum. No final, ele chegou à conclusão de que os dados de Shen Yuan haviam sido adulterados por alguém. Sério? Conseguir adulterar dados oficiais, que tipo de poder familiar aterrorizante é esse? Ao pensar nisso, An Sanshui começou a suar abundantemente pelo rosto. Seu caro terno ficou instantaneamente encharcado de suor. Mas ele não se importava com isso, agora, ele só tinha um pensamento em mente: pare a investigação imediatamente. Pare agora. Você ouviu? An Sanshui imediatamente instruiu o detetive a interromper toda e qualquer investigação sobre Shen Yuan. Ele não ousava continuar investigando. Ele tinha um pressentimento de que, se continuasse, poderia estar condenado à perdição eterna. Como An Sanshui gritou muito alto, essa cena foi ouvida por Tang Aoji, que passava por ali. Temendo que algo grande pudesse acontecer, An Sanshui gritou em pânico após desligar o telefone. Tang Aoji, é claro, entendeu o que An Sanshui queria dizer. Parecia que An Sanshui, da família An, estava investigando os dados do chefe Yan, mas o resultado da investigação o assustou a ponto de urinar nas calças. Isso significava que a origem do chefe Yan era extremamente poderosa. Será que o chefe Yan era realmente um descendente de alguma família do entretenimento? Tang Aoji pensou e chegou a essa conclusão. Afinal, os métodos de Shen Yuan eram de fato desafiadores, e mesmo uma família rica não conseguiria gastar dinheiro tão fluidamente como Shen Yuan. Com o fim do leilão, todos começaram um intervalo. Todos bebiam vinho tinto e conversavam entre si, e alguns queriam aproveitar a oportunidade para fazer contatos com pessoas importantes. Enquanto isso, An Sanshui, que acabará de ouvir a notícia, começou a espalhar o boato: deixem-me dizer uma coisa, vocês conhecem o chefe Yan? Na verdade, a verdadeira identidade dele. Em pouco tempo, essa notícia se espalhou rapidamente por todo o local. Tianji, ouviu um boato sobre a identidade e a origem do chefe Yan. Depois que Xiaobai ouviu a notícia, ele a contou ao Tian. Ao Tian ficou interessado e pediu a Xiaobai para contar. Xiaobai disse seriamente: ouvi dizer que o chefe Yan vem de uma das 4 grandes famílias misteriosas da China, a família Shen. Essa família é muito misteriosa, sempre esteve escondida nas sombras, mas na história há vestígios dela por toda parte. Seus métodos vão além da imaginação, o que você não pode imaginar, eles podem fazer. E o chefe Yan, dizem, é o jovem mestre da família Shen. Sua aparição pode muito bem representar: uma tempestade está se formando. Xiaobai tinha uma expressão animada e de adoração no rosto. Agora, Shen Yuan se tornou uma figura ainda mais imponente e misteriosa em sua mente. Não é de admirar que o chefe Yan tenha uma aura tão extraordinária. Ele é, de fato, de uma verdadeira família de magnatas do entretenimento. Como esperado, há sempre alguém superior. Mesmo que minha família Zen esteja estabelecida em Anshin, não podemos sequer nos comparar com uma família do entretenimento de herança tão profunda. Ao Tia não duvidou nem um pouco do que Xiaobai disse, pois o chefe Yan era, em seus olhos, uma existência divina. Jovem mestre? Uma família do entretenimento com séculos de herança? O pai dele não vendia frutas? Vocês estão exagerando demais. Quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Shen Yuan, ele ficou sem palavras.
Shen Yuan realmente admirava a imaginação dessas pessoas. Isso mesmo, aquele é o chefe Yan. Neste momento, gritos de adoração e fascínio vieram de trás de Shen Yuan. Chefe Yan, posso convidá-lo para dançar? Chefe Yan, este é o meu telefone, estou no 2706 esperando por você. Chefe Yan, esqueci meu celular, posso pegar o seu emprestado para fazer uma ligação? Chefe Yan, meu gato sabe fazer salto mortal para trás, você quer vir à minha casa para vê-lo? Em apenas alguns instantes, Shen Yuan foi cercado por uma grande multidão de fãs, e cada uma delas o idolatrava. Shen Yuan ficou pasmo na hora. O que está acontecendo aqui? O chefe Yan não só toca piano, mas também sabe dançar. Para se livrar do assédio das fãs, o chefe Yan convidou diretamente a estrela feminina para uma dança. A estrela feminina também se sentiu atraída naquele momento, e os dois, como um belo casal, eram tão deslumbrantes na multidão. Isso deixou a prefeita Zinu um pouco com ciúmes, e ela também convidou o chefe Yan para dançar. Como o lado cavalheiresco do chefe Yan foi exposto, ele instantaneamente ganhou 18 novas fãs. Embora fosse apenas um boato, a multidão acreditou nele, afinal, o poder de Shen Yuan era muito grande. Durante este intervalo, as fãs puxavam Shen Yuan para dançar. Irmão, vamos dançar, por favor? Não, não. O chefe Yan vai dançar comigo primeiro, eu cheguei primeiro. O entusiasmo das fãs deixou Shen Yuan um tanto sobrecarregado. De repente, Shen Yuan olhou para frente e viu que Gao Xuanin estava conversando com alguém. Ao ver Gao Xuanin, Shen Yuan imediatamente pensou em uma maneira de escapar da situação, e ainda teria a chance de aumentar o nível de afeição de Gao Xuanin. 2 coelhos com uma cajadada só. Ah, me desculpem, mas já tenho uma parceira de dança. Ela está ali. Shen Yuan apontou para frente, um tanto constrangido. Com tantas mulheres deslumbrantes, ele realmente não tinha como escolher. Respeitável e bela senhorita, terei a honra de convidá-la para uma dança? Shen Yuan estendeu a mão para Gao Xuanin, comportando-se com extrema elegância, parecendo possuir uma magia que tornava a recusa impossível. Observando Shen Yuan convidá-la para dançar, Gao Xuanin sentiu um turbilhão em seu coração. Ele me convidou para dançar. Eu, devo recusar? E se ele tentar se aproveitar de mim? Para Gao Xuanin, ela nunca havia tido contato íntimo com o sexo oposto, mas diante de Shen Yuan, ela sentia algo especial em seu coração. Ele acabou de me dar um colar tão caro, seria indelicado não retribuir a gentileza, certo? Ao pensar nisso, o belo rosto de Gao Xuanin ficou levemente corado. Antes que Gao Xuanin pudesse responder, a grande mão de Shen Yuan a puxou ativamente, segurando sua pequena mão suavemente, enquanto a outra mão a apoiava nas costas de Gao Xuanin. Isso deixou Gao Xuanin muito nervosa. Ela não esperava que Shen Yuan fosse tão. O que você está fazendo? Gao Xuanin, recusei 18 senhoras. Se você não disser nada, vou considerar que aceitou. Shen Yuan disse algo que Gao Xuanin não pôde recusar. Em seguida, Shen Yuan ativou sua habilidade de maestria em dança e começou a caminhar pelo salão com Gao Xuanin. Os dois pareciam completamente em harmonia, como se devessem estar juntos, tão perfeitamente combinados. Gao Xuanin realmente não conseguiu recusar. Ela pensou em seu coração, droga. Achei que ele fosse apenas um fanfarrão endinheirado, mas ele também sabe dançar. Por que a mão dele está tão quente? Enquanto dançavam, Gao Xuanin tocou a grande mão de Shen Yuan e percebeu que a mão dele estava muito quente. Mas esse calor fez seu coração disparar, deixando-a extremamente nervosa. Esse cara sempre faz coisas que me pegam de surpresa. Isso é um prazer sádico dele? Mas eu acho que não o odeio fazendo isso. Gao Xuanin e Shen Yuan se olharam nos olhos. Era a primeira vez que ela via Shen Yuan tão de perto. Ela percebeu que Shen Yuan não era tão desagradável assim, e até era um pouco bonito. Não, muito bonito. Pelo menos ela nunca tinha visto um homem tão bonito. Não era apenas uma questão de beleza, Gao Xuanin estava começando a gostar daquela sensação. Ao pensar nisso, seu rosto ficou ainda mais corado. Ao mesmo tempo, o nível de afeição de Gao Xuanin por Shen Yuan aumentou 5 pontos, chegando a 60 pontos. Que casal impressionante! Ele bonito, ela linda. Não é mesmo? Eu só vi cenas assim em filmes. Se eu tivesse nascido 30 anos antes, certamente não seria a vez desse rapaz. Embora todos estivessem dançando, o olhar de todos estava focado em Gao Xuanin e Shen Yuan. Os dois eram como as estrelas mais brilhantes no salão de dança, impossível de desviar o olhar. Essa é a garota para quem ele deu o colar? Esse Shen Yuan é bem leal, parece que não se importa nem um pouco com os escândalos e a fofoca dela. Xu Yunmon, ao lado, observava a cena, e seus pensamentos sobre Shen Yuan pareciam mudar um pouco. Eu pensei que ele cairia nos braços daquelas demônios-aranha. Parece que ele realmente é um homem responsável.
raro de se ver. Naquele momento, Shen Yuan era, na mente de Shu Yulmo, um homem super bom, mas ele me recusou. Onde eu sou inferior a Gao Xuanin? Ao pensar que Shen Yuan a havia recusado antes e agora estava sendo tão bom com Gao Xuanin, Shu Yulmo sentiu-se muito insatisfeita. Senhorita Shu,